tudo que se trouxe para nós em termos de espiritualidade durante toda a era de peixes foi algo ligado à crença e não ao exercício da expansão da consciência. Então a gente foi levado a acreditar que o céu e a harmonia e a, a alegria, a felicidade era algo a ser conquistado pós-mortem, né? Depois que você morrer, que você vai para o céu. E ficou aqui o lado do sofrimento. Então, toda essa possibilidade da expansão da alegria de viver, do amor, da felicidade, da fraternidade, da harmonia, que fazem vibrar os nossos chakras superiores, que expandem a nossa consciência, ficaram inatingíveis só depois da morte. Então, a gente ficou vibrando nos chakras inferiores durante todo esse tempo. E ficou para nós algo de consciência, né, densa, ficou para nós essa vida de reação. A gente vibrando nos chakras inferiores, a gente só reage, né? A gente não age, a gente não pensa, não usa consciência para elaborar aquilo que foi ativado em nós em forma de emoção, em forma de ativação de pensamento. A gente não elabora, a gente só reage. Tem uma crença forte, um sentimento forte, e toda vez que alguma coisa bate nessa crença e nesse sentimento, a gente reage, ruge, né, como um leão, como um animal. E isso acabou prendendo a gente nesse ciclo de ação e reação. Porque cada reação que a gente tem a uma ação que vem com a mesma força em sentido contrário, se a gente sofreu com aquela ação, a gente faz sofrer com a mesma ação, e aí tem que ficar reencarnando, né? Uma reencarnação sem fim, para quem sabe um dia talvez conseguir ser tolerante, dar a outra face, como foi ensinado, que também não é dar a outra face do jeito que a gente imagina, né? Do tipo, pode bater, mas conseguir se transmutar energias densas no amor, na sabedoria, na iluminação, para poder não reagir, mas por integridade, por inteireza, por completude, por plenitude pessoal, e não por deixar que o outro faça o que quiser com a gente, né? Então, esse foi o sintoma dessa ausência da ideia, né, de que nós podemos ascender. Olá, pessoal! E aí, como vão todos? Espero que todas e todos e todes estejam bem. Nós estamos aqui, né, nesse período da lua cheia do Sol em Câncer, e hoje eu trouxe o 4º raio branco da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados. Uma egrégora linda, maravilhosa, extremamente protetora, iluminada, amorosa, que trabalham para a ascensão da consciência da humanidade. Todos eles são mestres, muitos deles já viveram na Terra e ascenderam, que foi justamente a lição que o Mahabrother Jesus trouxe para a gente. Jesus não veio aqui para se pregar na cruz e sofrer pra caramba e a gente ficar vivendo essa ideia de sofrimento na cruz, que foi o que venderam para a gente, né? Sempre a imagem que tem de Jesus é a crucificação. Por que será, né? Crucificado na cruz, no quadrado da matéria, né? Engraçado isso. Quando o grande barato que ele veio mostrar para a gente é que ele ressuscitou ao 3º dia e ascendeu aos céus. Mas também venderam para a gente que só ele conseguiria fazer isso. Mas ainda bem que alguns heróis da humanidade seguiram se iluminando por várias encarnações até que ascenderam aos céus. E na medida que foram ascendendo, foram ganhando a direção de alguns raios. E esses diretores desses raios são os mestres da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados. O 4º raio eu elegi para a gente falar sobre ele,
porque é o raio relativo à quarta constelação que nós estamos atravessando agora, a constelação de Câncer. É o raio branco e que tem um mestre que é o diretor dele. Todo mestre ascensionado tem a sua contraparte feminina, porque é a expressão do yin e yang, daquele raio, daquela vibração, daquela energia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos mestres. Eu trouxe aqui um retrato dos mestres, de todos os mestres, para a gente ter uma ideia do que é, né? Do que são, de como eles são. Eles são retratados de várias formas, você encontra vários tipos de desenho, você encontra fotos, mas eles são basicamente esses rostinhos aqui. Você vai encontrar, deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui para ir apontando para vocês. Esse é Mestre Elmória, do primeiro raio da vontade, do poder, da disciplina, da determinação. Depois, a gente tem o segundo raio, que é com o Mestre Lanto. Também já foi Confúcio. Cadê eu? Fugi daqui. Aqui. Mestre Lanto, este mestre aqui, olha. Ele tem uma pegada mais oriental, né? A cor é o amarelo dourado da sabedoria divina. Então ele tem todo esse lado, né, da sabedoria, o lado oriental da iluminação. Esse é Mestre Lanto, do segundo raio amarelo dourado da sabedoria, iluminação e discernimento. Depois nós temos o terceiro raio, que está com Mestra Rovena, esta mestra linda aqui, que tem essa rosa na mão. É o terceiro raio rosa do amor, o amor divino. E esses três primeiros raios, eles formam essa chama trina que está escondidinha aqui, ó, no peito do Mestre Lanto. Né? A gente tem os três primeiros raios. O raio azul do poder divino, de Mestre Elmória. A gente tem o raio amarelo dourado da sabedoria divina, Mestre Lanto. E temos o terceiro raio rosa do amor divino com Mestra Rovena. Esses três raios formam a Santíssima Trindade, ou a chama tríplice, que é a chama que garante ou que possibilita a manifestação na matéria. O quarto raio, chegamos a ele, é este senhor aqui, Mestre Serapis Bey, que nós vamos falar com um pouco mais de detalhes hoje. É o quarto raio branco da harmonia através do conflito, é o raio das artes, da música, da dança, de tudo aquilo ligado à arte, né? Porque a arte é uma expressão ponte, né? É interessante isso. A arte, ela é uma grande ponte entre a matéria e o espírito, porque a arte é inspirada em algo que ainda não existe no mundo material. Então a gente traz, né, os artistas trazem as obras do reino da imaginação ou o reino dos céus, né, para a terra, para a matéria. Então são pinturas, são composições, é a dança, né, é a arte. E a arte, então, tem essa qualidade do quarto raio, que é a qualidade de ser ponte. Né? Então, ele tem esse nome assim, harmonia através do conflito, porque é um conflito, na verdade, é um paradoxo, né? A matéria e o espírito. Então, a arte harmoniza esses dois polos. E o quarto raio tem, então, essa característica de ponte, né? De fazer a ponte entre a matéria e o espírito. E outra característica também do quarto raio é que ele guarda a condição imaculada do nosso plano divino aqui na Terra. Mas eu vou falar disso com mais detalhes depois. Vamos terminar de conhecer os mestres aqui nessa foto. Então tem o quarto raio, que é Serapis Bey, tem o quinto raio, que é este mestre Hilarion, raio verde, o raio da verdade e da cura. E esse raio é dirigido pelo Mestre Hilarion.
Depois nós temos o sexto raio, que é o raio rubi dourado, que já teve Jesus na direção desse raio. Depois Jesus, depois que ele fez todo o trabalho dele de encarnação aqui na Terra, de trazer todas as lições que ele trouxe para a gente, ele então foi habitar, né, expandiu a sua energia, porque é interessante a gente entender um pouco, né, dessa coisa da consciência e da energia. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente vai expandindo, né, a nossa noção de quem somos para a condição do eu sou, e vamos então nos tornando mais iluminados e agregando maior quantidade de energia para a nossa existência. Nossa existência ela passa a ser uma existência muito mais ampliada. E quanto mais a gente amplia a nossa existência, mais energia a gente tem, mais responsabilidade, né? Por uma área maior, digamos assim, da energia do cosmos, a gente tem essa responsabilidade de manter esse equilíbrio. Então, Jesus foi um fractal, na verdade, de uma energia muito maior, muito mais expandida, que encarnou na Terra para trazer, para prestar esse serviço de amor para a gente, né? De mostrar para a gente, por puro amor, que nós podemos seguir a voz da nossa consciência, despeito do que diz o Estado e a Igreja, e nos autorrealizarmos a ponto de ascensionarmos para um outro nível da nossa existência. E depois que ele cumpriu, então, essa sua missão, ele ascendeu para, digamos assim, uma função, um cargo maior, uma existência mais expandida no cosmos e que tem o nome hoje de Sananda. E aí quem ficou na direção do sexto raio rubi dourado foi Mestra Nada, essa mestra vestida de branco aqui, linda, que é a Mestra Nada, que eu adoro quando ela diz, ela fala assim, quando você estiver aflito, não se aflija, pense em mim, pense em nada, que estaremos com você, iluminando, protegendo, né, inspirando. Muito bem, e o sétimo raio, então, que ganhou a direção agora da humanidade, é de mestre ascensionado Saint Germain, que traz a vibração do sétimo raio, o raio violeta, que é, na verdade, a luz negra, né? Sabe aquela luz que a gente usava nas boates antigamente? Se você for novinho, talvez você não conheça, mas a gente usava a luz negra, né? Que era uma luz roxa, violeta, mas que quando a gente ligava essa lâmpada roxa, violeta, ela tudo que era branco ficava assim absolutamente iluminado. Então nossos dentes apareciam. Se você tivesse com uma camiseta meio transparente e um sutiã branco por baixo, o seu sutiã ia aparecer assim, ia brilhar por debaixo da sua camisa, sabe? Então era isso, porque a luz violeta, ela é a primeira do espectro que a gente já não consegue ver, né? Então a gente chama de luz negra, porque na verdade nós, com o olho normal, não conseguimos ver essa luz. Então ela é a primeira luz do espectro que a gente não consegue ver. É o sétimo raio, o raio violeta. Ele tem uma vibe muito poderosa, que é a vibe da limpeza, né? Da alquimia, da dissolução. O sétimo raio, ele dissolve memórias antigas, dissolve karma, né? Porque dissolve complexos energéticos que poderiam ainda estar pulsando em nós, nos levando a ter reações ainda relativas a registros de experiências do nosso passado. Então, o sétimo raio é o raio da violeta, da misericórdia, do perdão, aonde age também a mestra Kuan Yin, né, na sua infinita misericórdia, que é a quem a gente apela quando a gente quer, né, por misericórdia, um livramento ou a dissolução de alguma crença limitante, enfim. Poder do sétimo raio da chama violeta transmutadora com a direção de Saint Germain. Então vamos lá nós falar um pouco de mestre Serapis Bey, mestre do quarto raio. Serapis Bey, ele já foi faraó, o faraó Osíris, no Antigo Egito. Ele foi um rei espartano
E ele provou que tudo o que se pode conseguir por meio da disciplina, nessa encarnação como rei espartano. Em outra encarnação, ele foi Fídias, o construtor do Partenon, e foi também o rei Davi e o profeta Isaías. Então, olha só, né, a trajetória dele. De trás para frente foi Isaías, rei Davi, Fídias, construtor do Partenon, foi um rei espartano e o faraó Osíris. Por isso ele tem essa imagem assim, muito ligada à imagem do faraó, porque foi a última encarnação dele até que ele ascensionou no século IV antes de Cristo. Ele tem a contraparte, a mestra Ísis. Ele é o mestre do quarto raio da harmonia através do conflito, o raio branco. Então, agora eu vou trazer para vocês o decreto do raio branco, não antes, sem fazer a grande invocação. A grande invocação é a invocação trazida ao mundo pela grande fraternidade branca dos mestres ascensionados. Então, assim, ela é super ligada. Sempre que a gente quer entrar em contato com a egrégora da grande fraternidade branca, a gente faz a grande invocação. Então, deixa eu deixar preparado aqui para vocês a invocação do quarto raio. Então, vamos lá juntos fazer a grande invocação. Vamos nos concentrando um pouquinho, trazendo a nossa atenção para o centro do nosso coração, nos interiorizando. Quem medita aqui no canal já conhece esse caminho, né? Já vai reunindo a sua atenção, trazendo para a sua respiração e para o centro do seu coração. Toma uma inspiração profunda e, ao expirar, leve toda a sua atenção para o centro do seu coração, visualize-se dentro do seu coração. Visualize todo o seu corpo dentro de uma aura violeta e você dentro do seu coração no seu altar sagrado. Você pode se visualizar sentada numa almofada, confortável, coluna reta. E vamos juntos, então, do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens. A luz desce à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. Cristo desce à terra. Do ponto onde a vontade de Deus é conhecida, guie as pequenas vontades dos homens, com o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do ponto onde chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz cerre a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder divinos restabeleçam o plano divino na Terra. Respira, concentra. Eu sou, eu sou, eu sou o quarto raio branco solar da pureza e esperança em ação, carregando-me, carregando-me, carregando-me com a ressurreição e a vida do meu próprio plano imaculado, que me levará à ascensão. Esse decreto, ele revela para nós que o quarto raio, ele guarda
o plano imaculado para cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito e uma função aqui. E esse propósito e essa função, eles são guardados de forma imaculada na nossa consciência, no nosso corpo crístico. Então, na medida que a gente se interioriza, na medida que a gente se conhece e vai expandindo a nossa consciência, a gente vai abarcando, acessando esse nosso propósito divino, esse plano imaculado, que é guardado justamente pelo quarto raio divino. Então, o quarto raio branco, ele representa a pureza do nosso ser. Ele representa a esperança. Ele representa a ressurreição. Ele representa o plano imaculado e, portanto, representa a nossa ascensão. Então, ele tem um decreto que nós podemos, né? Deveríamos, mas podemos, nós temos a total liberdade, só se você quiser. Nós podemos decorar esse decreto e usá-lo durante todo esse período do quarto raio da lunação de Câncer. Repetindo, porque também é da ordem da Grande Fraternidade Branca essa prática dos decretos, porque nós estávamos com a nossa mente tão fechada, com o nosso coração tão atrofiado, nossa intuição tão atrofiada, que a gente não acreditava, a humanidade não acreditava mais na existência da possibilidade da ascensão, da gente ascender a nossa consciência. A gente já estava assim fechado nessa questão de reencarnação, né, de sofrimento, deveria se sofrer aqui na Terra, para quem sabe um dia talvez ascender. A gente estava também muito reativo, né, por conta tudo que se trouxe para nós em termos de espiritualidade durante toda a era de peixes foi algo ligado à crença e não ao exercício da expansão da consciência. Então a gente foi levado a acreditar que o céu e a harmonia e a alegria, a felicidade era algo a ser conquistado pós-mortem, né? Depois que você morrer, que você vai para o céu. E ficou aqui o lado do sofrimento. Então, toda essa possibilidade da expansão, da alegria de viver, do amor, da felicidade, da fraternidade, da harmonia, que fazem vibrar os nossos chakras superiores, que expandem a nossa consciência, ficaram inatingíveis, só depois da morte. Então, a gente ficou vibrando nos chakras inferiores durante todo esse tempo. E ficou para nós algo de consciência, né, densa, ficou para nós essa vida de reação. A gente vibrando nos chakras inferiores, a gente só reage, né? A gente não age, a gente não pensa, não usa consciência para elaborar aquilo que foi ativado em nós em forma de emoção, em forma de ativação de pensamento. A gente não elabora, a gente só reage. Tem uma crença forte, um sentimento forte, e toda vez que alguma coisa bate nessa crença e nesse sentimento, a gente reage, ruge, né, como um leão, como um animal. E isso acabou prendendo a gente nesse ciclo de ação e reação. Porque cada reação que a gente tem a uma ação que vem com a mesma força em sentido contrário, se a gente sofreu com aquela ação, a gente faz sofrer com a mesma ação, e aí tem que ficar reencarnando, né? Numa reencarnação sem fim, para quem sabe um dia talvez conseguir ser tolerante, dar a outra face, como foi ensinado, que também não é dar a outra face do jeito que a gente imagina, né? Do tipo, pode bater. Mas conseguir transmutar energias densas no amor, na sabedoria, na iluminação, para poder
não reagir, mas por integridade, por inteireza, por completude, por plenitude pessoal, e não por deixar que o outro faça o que quiser com a gente, né? Então, esse foi o sintoma dessa ausência da ideia, né, de que nós podemos ascender. Então, vamos lá, né, recitar o quarto raio, porque aí vieram os decretos. Então, os decretos foram uma forma de, tipo assim, tipo raio laser, né, na nossa mente fechada, para que a gente pudesse começar a trabalhar com novas sinapses que abrissem na nossa mente essa possibilidade de imaginar um mundo espiritual que pudesse ser ancorado aqui na Terra através do despertar dos nossos chakras superiores e trazer à Terra o paraíso, né? A alegria de viver, a prosperidade, a fraternidade, a confiança mútua uns nos outros, os valores verdadeiros da vida, sustentável, a, a ecologia, a comunhão com a natureza, enfim, tudo isso que agora está começando a despontar no horizonte como requerendo esse espaço na nossa vida. Então vamos lá para o quarto raio. Estamos todos dentro já da egrégora da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados, depois que fizemos a grande invocação. Ela é forte, ela é presente. Então vamos lá, gente. Toma uma inspiração profunda. Ao expirar, vá para dentro do seu coração, visualize todo o seu corpo e expanda para todo o seu ambiente o oval de luz violeta, protegendo, trazendo o manto da invisibilidade, enquanto nós nos posicionamos no nosso altar sagrado, no centro do nosso coração, visualizamos o nosso coração completamente iluminado pela luz branca do quarto raio e vamos ativar então essa consciência, ativando essa banda do nosso DNA, através desse decreto. Eu sou, eu sou, eu sou, ativando a consciência permanente da pureza do plano imaculado em ação aqui e agora, na eternidade do momento presente, carregando-me, carregando-me, carregando-me com a ressurreição e a vida do meu próprio plano imaculado, que me leva à ascensão. Respira profundo. E mais uma vez, eu sou, eu sou, eu sou, ativando a consciência permanente da pureza do plano imaculado em ação, aqui e agora, na eternidade do momento presente, carregando-me, carregando-me, carregando-me com a ressurreição e a vida do meu próprio plano imaculado que me leva à ascensão. Inspira profundo. Terceira e última vez, eu sou, eu sou, eu sou, ativando a consciência permanente da pureza do plano imaculado em ação aqui e agora, na eternidade do momento presente, carregando-me, carregando-me, carregando-me com a ressurreição e a vida do meu próprio plano imaculado que me leva à ascensão. I am. Vamos fechar com um sonoro e extremamente amoroso. Saudações, audiência desse canal, querida e amada audiência, que você decrete com muito amor no seu coração, várias vezes por dia, esse decreto da ascensão do quarto raio branco durante toda a lunação de Câncer, a lua enchendo desse sol de Câncer, vários desafios se apresentando na nossa realidade. Mas esses desafios são o outro lado. Se os desafios são escuros, há o lado luz, para que a gente faça essa união, para que a gente receba esse lado yin, esse lado que estava oculto,
compreendendo, tolerando, enviando amor, enviando luz, enviando sabedoria, para que a gente resgate um a um. Você é um e eu sou uma, e todos somos um, para que a gente resgate um a um o nosso plano imaculado, o nosso propósito divino nesse querido e amado planeta Terra. Então, boa conexão planetária para você. Gratidão, Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.